uma vez eu destruí um celular, gente. Eu destruí, eu joguei ele no chão, a hora que eu vi ele estava espatifado. Eu falei, pra que eu fiz isso, né? Quem saiu no prejuízo? E aí que tá. Quando a gente tem manifestações violentas por causa da raiva, seja física, seja verbal, quem sai prejudicado com isso é a gente mesmo, porque a gente não tem a necessidade atendida e, além disso, a gente fez coisa pior. E aí, Rê, gostou da minha música? Não, tudo bem, é uma escolha, né? Nós somos duas aqui no Mulheres Exponenciais, então vamos ser democráticos. Tô brincando. É que realmente não é meu estilo favorito, não, mas como é que chama a música, Dani? Na hora da raiva? Na hora da raiva, fazia Então é sentido. super propícia. E aí eu ainda fui até ler a letra da música, depois que você falou que você queria colocar essa música, né? E ele fez um tanto de coisa, rasgou foto, bilhete, não foi na hora da raiva? Depois a Exatamente, eu quis colocar só por causa disso, porque fala isso, né? Ele fala assim, ó, não sei se eu vou lembrar direito, mas ele fala que na hora que ele vai destruir tudo, e aí ele fala, naquele momento eu até te odiava, mas logo pensei que depois eu descobri que eu te amava. E aí, como a é, gente vai conversar um pouco sobre o que que é essa raiva e o que que... Até alguém usando meu celular. Quem é? Minha mãe? Acho que é. deve, Tá deve ser. É. meu usuário aí. Então, Mas enfim, aí foi por isso que eu quis colocar a música, né, Rê? Porque a gente vai falar um pouco isso. A raiva é um sentimento de protesto, né? É uma emoção. E, inclusive, eu queria começar aqui falando um pouco sobre isso. Nós vamos conversar peraí, nos próximos... antes, ó, aqui, ó, a flechinha. Gente, eu tô de esmalte, ó, depois de 2 meses de live, apontando esse aviãozinho aqui com a unha sem pintar, ó, que lindo, ó, tô de esmalte vermelho. Então, vendo esse aviãozinho, essa flechinha aqui, ó, clica aqui e manda para aquela pessoa que se irrita com facilidade, que tem manifestações frequentes de raiva, porque isso vai ser um presente. O que nós vamos falar aqui vai ser um presente para essa pessoa que tem essas manifestações de raiva. Então, clica, convida as pessoas para virem aqui. Oi, Paty, oi para todo mundo que tá chegando aí. E eu tô aqui no plantão, como a Dani falou, e eu não pude, da última vez que eu vim do plantão, eu fiquei lá fora, mas hoje a gente está com alguns pacientes aqui instáveis, eu posso ser chamada a qualquer momento, então eu preferi ficar aqui no quarto do plantão, eu tô mais pertinho, tá bom? Oi, Marina, bem-vinda. Então fala, Dani, o que você ia começar Então, aí? o que eu ia falar é o seguinte, que na preparação, né, para pensar o que a gente veio falar aqui, a gente vai falar, a partir de hoje, eu e a Renata conversamos um pouco, porque a gente sempre planeja um pouco qual é a nossa ideia, para a gente construir aqui um conhecimento junto com vocês, conversar um pouco mais sobre a nossa inteligência emocional, e aí a gente começou a conversar um pouco sobre como que a gente constrói isso, como que a gente pode mudar. Então, é provável que vocês conheçam alguém, ou vocês mesmos se identifiquem com isso, uma pessoa que com frequência sente raiva, né? A gente tem até um perfil dos indivíduos, a gente fala, não, fulano é muito bravo, tá sempre com raiva, fica com raiva de tudo, né? Exterioriza isso de uma vontade, uma velocidade muito maior do que as outras pessoas, né? E aí, na verdade, eu lendo sobre isso, eu vi lá que é uma frase que me chamou a atenção, que as emoções, elas são, na verdade, uma maneira que a gente tem de externalizar a nossa energia. E eu que falo tanto de energia, né? Falo lá das minhas físicas quânticas, que o nosso corpo é energia, que a gente tem nossas vibrações. Na hora que eu li essa frase, eu pensei, não, é muito óbvio, é fácil, fica tão fácil para mim, parece, de enxergar isso. Realmente, emoção é energia, né? Quando você sente amor, a gente consegue se sentir envolvido por esse amor. A gente vai conversar sobre amor em uma live aqui futuramente. Quando a gente tem medo, a gente também consegue perceber, né? Que a gente fica tremendo, às vezes até. Quando você está triste, também é uma energia que deixa a gente um pouco para baixo. E quando a gente está com raiva, essa energia, ela de alguma maneira faz alguma coisa subitar. Então, essa música, ela fala um pouco isso, assim, ela é uma reação, às vezes exagerada, né? A Renata vai falar um pouco mais sobre isso, mas ela é um protesto. A raiva, geralmente, ela é consequência principalmente de frustrações
ou de sensação de injustiça. Essa semana, mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre um exemplo. Essa semana eu tive um acesso de raiva e eu não tenho tanto isso. Em geral, sou uma pessoa tranquila. Mas quando eu estava estudando aqui para falar com vocês, para conversar com vocês, eu e Renata estudamos para vir aqui conversar, né? Eu falei, né, Tô... Dani? Quando você contou o que aconteceu no seu trabalho, eu falei, nossa, nós temos que dar esse exemplo lá na live. Não falei, Dani? Falou. Porque acontece, né? Vamos falar agora com a Exatamente, nossa porque foi turma uma aí, ó. sensação, no meu exemplo, a gente vai falar mais para frente, mas foi uma sensação de injustiça. E aí, estudando, eu vi que esses são os principais motivos pelo qual a gente tem raiva. É quando a gente, principalmente, tem uma expectativa não correspondida, né? Você está com uma expectativa e aí você se frustra, isso causa raiva, geralmente estão causado por alguém que não correspondeu à expectativa que você tinha, ou quando você tem uma sensação de impotência, de essa sensação de que alguma coisa está acontecendo e você se sente injustiçado ou sente que a injustiça foi feita por outra pessoa, né? A André disse que seu microfone está baixo, Rê. É E a porque eu tô Vanessa aqui, acabou de entrar aí. Beijo, eu Van, tô para no, você. eu tô no plantão, aí eu trouxe um tripézinho aqui, mas quando eu coloco no tripé, ele abafa o microfone. Aí eu tô tendo que segurar na mão, é bem desconfortável, mas enfim, eu devia estar com a mão por baixo aqui. Mas então, vamos lá. Então, Dani, é isso aí que você falou. A raiva, ela, eu faço uma analogia como quando a gente está com fome, quando a gente precisa de alimento, o corpo conta pra gente que a gente tem fome, né? As emoções, e assim a raiva entra também, são uma manifestação de alguma carência, de alguma necessidade. E esse que é o olhar. Mas nós vamos falar depois, nós vamos falar daqui a pouco. A primeira coisa que eu quero falar é que a raiva é boa. A raiva é boa. A gente aprendeu a reprimir a raiva. Nós, mulheres, principalmente, a gente vem de várias gerações de que mulher é uma educação diferente de acordo com o gênero, né? E a raiva ela é considerada uma energia, uma emoção que tem uma energia mais masculina. Então parece que para o homem, manifestação de raiva é mais aceito como manifestação de virilidade, de masculinidade. E a mulher é ensinada ainda hoje a ser delicada, a se falar baixinho, a cruzar a perninha, né? Então acaba sendo uma. E aí vem junto. Então, a manifestação de raiva para a mulher é menos aceita do que para o homem socialmente. E eu gosto de começar falando assim, porque nós, mulheres, a gente tem a impressão de que a raiva ela que não é bom, que a gente deve reprimir. Embora algumas emoções para as mulheres são mais bem aceitas, a mulher manifestar tristeza, a mulher manifestar medo ou vergonha, é mais bem aceito do que ela manifestar raiva. E o homem, em geral, é mais bem aceito que ele manifeste raiva do que manifeste medo. Porque para o homem a cobrança é de que ele seja forte. Bom, mas vamos lá. Por que eu comecei falando sobre gênero? Porque lembra quando a gente comentou lá uns dias atrás, umas lives atrás aí, daqueles documentários falando sobre os homens, sobre o impacto que tem nos homens, né? Desse tipo de cobrança, de que eles sejam fortes e tudo. Como eles não têm espaço para se vulnerabilizar e serem frágeis, porque espera-se dele que eles sejam fortões. Então, a raiva é algo meio aceito como manifestação do homem, né? O homem, ele é nervoso, ele é muito bravo, ou ele é muito exigente. Um homem muito raivoso, com manifestações de raiva, é exigente, ou é bravo, ou é nervoso. E uma mulher com manifestação de raiva é o quê? Louca, Histérica, louca. histérica, que mais? Só coisa ruim, né? E o homem é exigente, se ele é muito bravo, né? Em geral, é mais fácil a mulher ser chamada de louca ou desequilibrada se ela tem manifestações de raiva. E eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que como a mulher não é doida, e a Cris falou doida, não é muito aceito que ela manifeste raiva, ela acaba... Gente, eu li isso hoje, estudando para a nossa live, como a Dani falou, sim, nós estudamos, nós pesquisamos, muita coisa. Olha as doenças atribuídas ao universo feminino, que são mais frequentes nas mulheres.
transtorno de ansiedade, depressão, dor crônica, como fibromialgia, as doenças autoimunes e os transtornos alimentares, como a bulimia e anorexia nervosa. Tudo isso, mas, ou então, isso, igual vocês estão falando aí, ou então tá na TPA, deve estar na TPM, né? Porque a mulher não pode surtar, porque a mulher nos últimos séculos tem que ser a educada, a delicada, falar baixinho. Então, e a nossa raiva é legítima. Aliás, a raiva de qualquer pessoa é legítima, porque como a Dani falou, a raiva é um alerta. Sentir raiva, o Marshall Rosenberg, que é o autor da comunicação não violenta, ele diz que a raiva é sempre justa. A raiva é sempre justa, porque ela é a manifestação de alguma carência. Essa pessoa está precisando de alguma coisa. Então, ela é sempre justa. Agora, é claro que a gente não precisa sair gritando, batendo, dando soco, né, nas pessoas por aí, e usando violência, nem física, nem verbal, muito menos violência física, né? Isso, a Adriana comentou aí. Ou a culpa é da TPM, ou é porque tá de mau humor, né? Sendo que a raiva é sempre. Então, eu E quero na saber. verdade, falando ainda sobre a energia, né? Quando a gente, só para pegar esse gancho que você está falando que a raiva é boa, se a gente for pensar na raiva como uma emoção, e aqui o que eu acabei de dizer, que as emoções elas são energia, então ela é boa no sentido de que ela é uma energia que movimenta, que leva a gente para alguma ação. Então, se a gente for pensar na origem, né, da onde surgiu isso, dos nossos antepassados, assim como é muito frequente a gente ver falar, né, que é aquele sentimento de fuga, quando a gente libera adrenalina, quando tem essa coisa, por exemplo, do medo, né, que a gente Lutar trouxe ou isso lá de fugir, né? trás. E a raiva, ela também tem o objetivo de proteger. Então, ela é um sentimento, uma emoção que vai, então, gerar uma energia no nosso corpo para que a gente possa reagir. Então, levando, por exemplo, em consideração se o sentimento, se a necessidade ali que você está sentindo é a necessidade de justiça. Então, se você tem está percebendo uma injustiça, você fica com raiva, por que essa raiva? Para te levar à movimentação, como se fosse para provocar a justiça diante daquilo que você está vendo. Então, a gente também tem que entender a raiva como uma coisa boa. Agora, a gente falando em educação emocional, em inteligência emocional, a gente tem que realmente observar se isso não é uma coisa repetitiva e frequente que te leva a um comportamento, porque essa energia te leva a um movimento. E esse movimento ele pode ser positivo ou um movimento negativo. Então, analisando, né, o comportamento, a gente vai poder entender quando essa energia for negativa e que ela precisa ser mudada. Porque essa reação que a gente tem, esse movimento, ele pode ser benéfico ou não. Falar um oi pra Livinha. Quanto tempo, né, Vivi? Era todo dia live, agora só domingo, né? Como assim? Quanto tempo? E um oi pra Lu Moura, é a Luísa. A Lu tá sempre conosco, Dani. E eu não sabia o nome dela. Hoje eu fiquei sabendo. Um beijo pra Luísa e pra Rebeca, que é a filha da Luísa. E quero dizer que eu fiquei muito feliz de saber que a gente tem ajudado você a fazer as suas escolhas, a ser mais feliz. E então estamos muito contentes com o relato aí Oi, da Zélia, Maria tá aí com a também. gente. Tá bom? Então seja bem-vinda, Luísa. E vamos continuar esse papo aqui, né, Dani? Então, olha só o que a Dani acabou de falar, gente. Nossos antepassados, por que todas as emoções desafiadoras ou desagradáveis são boas para a gente? Porque, como a gente sempre fala aqui, as nossas emoções, elas nos ensinam alguma coisa, elas estão falando a respeito das nossas necessidades. É como se fosse um termômetro, assim. Se eu tenho emoções que são agradáveis, como alegria, satisfação, relaxamento, se eu estou com tranquilidade, enfim, bem-estar, com boas sensações, é porque eu estou com mais necessidades atendidas. Aquilo que eu preciso, eu estou tendo mais coisa que eu preciso. E se eu tenho sensações ou emoções que são desagradáveis, como a tristeza, e hoje nós estamos falando especificamente da raiva, é um alerta
para eu saber que tem coisas que eu preciso que não estão sendo atendidas. E a Dani já até deu um spoiler aqui, que a principal necessidade não atendida quando a gente sente raiva é necessidade de justiça, mas tem várias outras, né? Ó, a Zélia falou que o Covid pegou ela, se cuida aí. Boa sorte, está no hospital. Que Deus te proteja e vai ficar tudo bem, tá bom? Um beijo para você. E não fica com raiva, tá bom? O vírus só veio te ensinar que você precisava sentar aí um pouquinho, ficar quietinha no hospital, que logo vai passar. Então, mas assim, não falando primeiro especificamente da raiva, tem muitos estudos em psicologia, isso tudo das últimas 2 décadas, que mostram que essas emoções, quando a gente não está assim exatamente exuberante, muito feliz, ou seja, insegurança, medo, tristeza, e aí entra a raiva também. Olha só, a gente tem tanta coisa positiva dessas emoções, e uma delas, a memória é melhor. Os estudos mostram que as pessoas, quando estão nesse estado de ânimo mais deprimido, mais triste ou não tá legal, as pessoas têm uma memória melhor, elas têm uma capacidade de se superar, elas vão em busca do que elas querem, porque e outra, elas são mais empáticas, as pessoas são mais centradas, empáticas, porque imagina se você, o que os estudos mostraram, quando você está muito feliz, extremamente contente, você tem uma tendência a se focar muito em você e só olhar para você. E quando as pessoas não estão tão exuberantes, no seu melhor estado de ânimo, elas conseguem ter uma atenção para quem está em volta. Então, as pessoas ficam um pouco mais empáticas, enfim. Só uma introdução para falar que tá tudo bem quando a gente não tá bem, sabe? A gente não estar bem, a gente não tem que estar feliz o tempo todo, radiante, tranquila, só maravilha, porque não é isso a vida da gente. E tá tudo bem não estar bem. Porque esses momentos fazem a gente buscar alguma coisa, buscar as pessoas, olhar mais, analisar melhor, fazer avaliações. Enfim, tem várias vantagens. E aí, como a Dani comentou, os nossos antepassados, a gente sobreviveu, a espécie sobreviveu, a teoria da evolução mostra que essas emoções que nós sentimos hoje, que toda a humanidade compartilha, elas fizeram com que a espécie humana sobrevivesse. Então, para a gente não esquecer que todas as emoções nos ensinam sobre nós e servem como alertas, tá? Como termômetro mesmo, né? De como a gente está, de que o que a gente está sendo atendido, o que não está sendo atendido. Mais ou menos assim, né? E que então eu vou corrigir aqui o meu conselho, minha né, sugestão para a Zélia, que eu falei que não era para ela ficar com raiva, Zélia. Se você ficar com raiva do vírus, pode ficar com raiva dele. Se isso for necessário para você reagir, colocar seu sistema imunológico para funcionar, para se defender, né, Rê? Porque então seria um pouco assim, né? Na verdade, o que a Renata está dizendo é um pouco isso. Às vezes a gente talvez você fique chateado ou com raiva de ter ficado com raiva. Porque o que acontece é que, em algumas vezes, no meu exemplo, por exemplo, que eu falei que aconteceu essa semana, foi uma situação de trabalho. Então, é ruim a gente passar por isso num ambiente de trabalho e que depois você, né, tem que contornar toda a situação. Então, e como falava a música aqui no começo, né, falou que estava com raiva, rasgou tudo e depois descobriu que amava. Então, às vezes, você precisa contornar uma situação. Então, o que a gente precisa é aprender a lidar com esse sentimento, entender e tentar buscar as bases, a origem, o que é que fez a gente chegar naquele estado, porque eu acredito que a Renata vai falar um pouco mais, mas a raiva, ela nunca ela nunca vem sozinha, né? O que os estudos, as pesquisas mostram é que a raiva, eu até coloquei essa semana um post no começo da semana mostrando como se a raiva estivesse aqui por fora, ela está aparecendo, mas se a gente levantar aquela máscara, a gente vai descobrir que por trás da raiva existem outras emoções e outros sentimentos também. Então, às vezes, ela é só uma canalização dessa energia que fez você reagir daquela determinada maneira. Ela falou que eu e a ciência pesquisa. Vou falar sempre, Cristiane, porque é minha vida, né? Na verdade, é o meu trabalho. Então, eu amo isso e sempre que puder vou buscar essas bases mesmo. Mas é isso, os estudos mostram que
esse sentimento ele está escondendo outros lá atrás, que na verdade a raiva, essa explosão, ela está tentando fazer esse instinto de sobrevivência. É essa coisa para poder fazer o seu organismo, todas essas emoções trazem liberações de substâncias, né? A gente tem uma reação bioquímica que faz, por exemplo, por que, que o rosto fica vermelho, né? Gente, aquele desenho, o vermelhinho lá como é que chama o filme? Das emoções, Renata? Divertidamente. A raiva é Divertidamente, a vermelha. raiva. A raiva é vermelhinha porque tem uma alteração no sistema circulatório, então as extremidades ficam um pouco mais vermelhas. Tenta lembrar aí de uma última vez que você sentiu raiva. A gente fica às vezes ofegante, você tem uma taquicardia. Então é fácil a gente perceber que o nosso organismo, ele tem, vocês acham que isso acontece como? É através de liberação de várias substâncias dentro do nosso organismo. Então a gente tem essa alteração fisiológica, né, dentro do nosso organismo está mudando, para que a gente possa se defender, né? Se é uma situação que a gente está se sentindo injustiçado, ou não a gente, mas uma outra pessoa, ou essa sensação de frustração, então a gente quer se preparar, o organismo está se preparando para reagir diante desse obstáculo, né? Então, a energia ela é canalizada para essa reação. Você quer falar, Rê? Isso vem lá do lutar ou fugir, nosso sistema nervoso mesmo, né? Ativação do simpático e do parasimpático. Lutar ou fugir. O medo faz a gente querer fugir, a raiva faz a gente querer lutar. Então, a raiva, ela motiva a ação. Então, a gente tem que olhar para isso com bons olhos e entender o que essa raiva quer nos dizer. Mas, mais uma vez, né, não significa que a gente quer, não significa que a gente vai sair dando soco nas pessoas ou nas coisas, ou esmurrando as coisas. Eu já me manifestei como raiva, não, hoje eu não passo mais por isso. Mas eu já manifestei raiva em objetos, assim, de destruir telefone. Você já passou por isso? Conversar com o namorado, isso faz muitos anos, de conversar com o namorado, passar raiva. E uma vez eu destruí um celular, gente. Eu destruí, eu joguei ele no chão, a hora que eu vi ele estava espatifado. Eu falei, pra que eu fiz isso, né? Quem saiu no prejuízo? E aí que tá. Quando a gente tem manifestações violentas por causa da raiva, seja física, seja verbal, quem sai prejudicado com isso é a gente mesmo, porque a gente não tem a necessidade atendida e, além disso, a gente fez coisa pior. Mas, enfim, eu só queria contar um outro estudo que é citado, é de uma americana, ela chama Maya Young, ela é da Universidade da Califórnia, da UCLA, e esse estudo foi publicado em 2011, só que ela fez estudo na época das eleições presidenciais de 2008. Então, é de política. Eu achei muito pertinente falar para esse momento, mas ela quis ver o seguinte, que as pessoas que tinham raiva, vamos supor, ficavam vendo notícia da oposição lá, quem pensava oposto. Eu achei super pertinente, mas eu fiz questão de falar que foi americano, lá em 2008, tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil Qualquer hoje. semelhança é mera coincidência. Exato. Mas é pertinente porque é o seguinte, as pessoas com raiva faziam elas, a raiva fazia essas pessoas, a hora que via uma notícia, aí eu vou trazer para o momento atual, a hora que via uma fake news, olhava aquilo ali e falava, não, eu vou ver se é isso aqui mesmo, é possível. E as pessoas pesquisavam, iam atrás, iam ler as opiniões contrárias do que elas pensavam, iam ler as opiniões contrárias para tomar uma decisão. Então, ao invés de simplesmente consumir informação daquilo que elas já acreditam como verdade, ou daquele lado da política que é o lado delas, a raiva fazia essas pessoas lerem informações contrárias para poder ver se elas iam concordar ou não, se elas iam refutar aquelas informações. Então, olha que coisa rica. A raiva fazendo a pessoa ler, conhecer a opinião do adversário, vamos dizer assim, dos inimigos políticos, né? Querendo ver o ponto de vista do outro. Então, olha que benefício que é a raiva, ao invés de simplesmente aceitar, nem ler, né? Nem olhar para aquilo. Então, eu queria citar esse exemplo da política, porque eu achei
que era bastante pertinente para o momento atual. Um outro aspecto aqui também que eu posso falar sobre isso é que essa raiva ou a não raiva, ela é treinável, né? Por isso que eu falei há pouco tempo que eu sou uma pessoa que normalmente não tenho esses ataques de raiva, porque realmente eu sou uma pessoa geralmente tranquila, mais pacífica, então dificilmente tenho esse sentimento tão aflorado assim. Mas é importante saber, e aí eu também já comentei aqui no comecinho, que a gente é costume, a gente conhecer uma pessoa que é mais nervosa, né? A gente dá esse adjetivo para ela, porque ela tem acessos de raiva com mais frequência. Às vezes a gente evita ter um comportamento perto daquela pessoa porque ela sabe que ela vai ficar com raiva. Isso acontece porque essa emoção, como todas as emoções, elas são ativadas no nosso cérebro, né, no sistema límbico. Então a gente recebe um estímulo, isso tem uma ativação e você tem uma reação lá de neurônios para a liberação dessas substâncias. Então, isso também existe um ciclo vicioso. Então, existe um ciclo emocional vicioso. Então, por isso que o indivíduo que está sempre com raiva, ele está sempre com raiva, ele fica quase que viciado nesse sentimento e acabam as emoções trazendo, despertando, disparando essa sequência. Então, eu acho importante dizer isso para mostrar como isso como a gente consegue alterar, né? Então, quando a gente fala de inteligência ou educação emocional, a gente está querendo propor justamente isso, que você mude, pare de despertar esse gatilho. Então, se você começa a entender que você tem um gatilho, aliás, se vocês pudessem colocar um pouquinho isso aí, pensa uma coisa, o que é que te dá muita raiva, que te deixa furioso? Para a gente falar um pouquinho sobre isso também. Porque a raiva ela é um sentimento universal, todos nós sentimos isso, mas em geral os motivos, o que gera, o que desperta a raiva é diferente para mim como é diferente para você e é diferente também de acordo com o que você está passando antes, né? Aquele estado de pré-raiva. Quer falar sobre isso, Fê? Eu vou falar. Mas antes disso, eu só quero comentar mais uma coisa. E às vezes a gente é educado, como eu já tinha comentado, deixa pra lá. Ah, deixa pra lá. Não, não fala não. E esse deixar pra lá, ou engolir a raiva, é o que pode trazer para as mulheres, eu digo para as mulheres principalmente, porque às vezes, como eu comentei lá no início, para o homem é mais aceito que ele expresse raiva. Então, esse deixar para lá, não falar, pode trazer depressão, pode trazer doenças, né? Então, se a gente internaliza essa raiva. Então, a proposta é que a gente leve a raiva a sério. Que toda vez que ela se manifeste, que a gente comece a olhar para ela, entender que ela é justa, que ela é legítima e olhar para ela de um jeito diferente. E é isso que nós vamos falar aqui agora, como que a gente vai lidar com a raiva, quais são os passos propostos pela comunicação não violenta, que é a abordagem que a gente faz para a gente lidar com essa raiva. E o que a Dani está falando é que é meio parecido também. O Marshall Rosenberg, que é o autor da CNV, ele fala assim: a gente não sente raiva do que as pessoas fazem pra gente, ou o que elas falam, ou o que acontece. A gente sente raiva do que a gente pensa a respeito do que as pessoas fizeram. Então, eu até coloquei no post, depois nós vamos colocar lá o iceberg da raiva, que estava no story, depois vai pro feed, né, Dani? Que foi o que a Dani falou. Por trás da raiva, por trás daquela máscara de raiva, tem tristeza, tem culpa, tem vergonha, tem medo. E a mesma coisa é o iceberg da raiva. A raiva, ela é só a ponta, lá na ponta. A gente manifesta como raiva, mas o que está por baixo, as emoções que estão por baixo disso, geralmente são tristeza, culpa, rejeição, vergonha, frustração, impotência. Tem muita coisa, muitas outras emoções. E quando a gente tem um exemplo muito bom disso, Rê. a raiva desaparece. As meninas estão falando aí, a Regiane falou arrogância, injustiça, maldade, prepotência, né? A Patrícia falou que passa no Covid quando sai notícia culpando os animais, que ela pesquisa tudo e que já descobriu, até no Ministério da China, que os animais não têm essa responsabilidade.
E a Adriana falou sobre a frase, né? Não liga não, não pense nisso não, olha pelo lado bom. E aí, Adriana, é pelo que a Renata comentou aqui no iniciozinho, por que que falam isso principalmente para as mulheres, né? Porque a gente tem uma visão como sendo a raiva um sentimento ruim. Então, essa pessoa, essa amiga, às vezes está tentando te acalmar e fala, não, não sente isso não. Só olhando para a raiva como um sentimento ruim. Mas se você puder entender que por trás da raiva tem alguma outra coisa, né? Alguma coisa que te incomodou, e puder olhar para a raiva como sua professora e entender, olhar e falar o que que essa raiva está querendo me ensinar, né? Como a gente sempre comenta aqui de comunicação não violenta. O que é, qual foi a necessidade minha não atendida que me fez reagir dessa maneira? E aí, então, para finalmente contar o meu exemplo aqui, é o que aconteceu essa semana que eu estava extremamente cansada, já comentei em algum momento que eu sou gestora de pesquisa, da chamada por pesquisa em coronavírus, e essa semana a gente está na semana de julgamento, então eu estou com uma sobrecarga realmente de trabalho, e muito, muito, muito trabalho, toda hora chega uma demanda nova, e aí eu estou tentando fazer de tudo para conseguir suprir tudo isso. E de repente eu recebi um e-mail lá do meu trabalho, me pedindo uma tarefa totalmente formal, burocrática e, no meu ponto de vista, desnecessária. E aí, qual foi o meu sentimento naquele momento? Eu explodi, a pessoa mandou um WhatsApp para mim e falou, responda meu e-mail agora, por favor. E eu mandei um áudio, não vou responder nem agora, nem nunca. E desliguei meu telefone, que eu estava com muita raiva, porque aquele e-mail para mim era totalmente desnecessário. E aí, diante de tanto trabalho, aí a gente conversando, eu falei isso para a Renata, eu falei, ai, fiquei chateada, porque a gente exercita a comunicação não violenta o tempo todo, e eu fiz uma comunicação super violenta, né? E porque eu não olhei para mim e vi o que está acontecendo. Primeiro, o meu cansaço, que é um motivo pelo qual às vezes a gente perde um pouco a razão mesmo, né? Eu estava realmente além do meu limite, da minha capacidade de trabalho. Mas, e aí, e depois, até assim, a falta de. Foi uma sensação, talvez, de injustiça nessa coisa de reconhecimento. Gente, não é justo eu trabalhar desse tanto, eu estando com essa sobrecarga, alguém me pedir para responder um e-mail desse que para mim não faz sentido nenhum. Então, esse sentimento me fez reagir de uma maneira exagerada, que talvez não precisasse. E um outro exemplo bom disso que eu não estou Teve falando. mais uma coisa, ó. Quem tá aí pode já ajudar, ó. Adriana, Andréa, Lívia, Cristiane, Érica, Romilda já estão aí, já estão treinadinhas no assunto. Olha a frase que o colega de trabalho falou assim: responda esse e-mail para mim agora. O que é isso? Uma Uma exigência. ordem, uma Ela ouviu ordem. uma exigência. Qual é a probabilidade dela querer voluntariamente contribuir para o bem-estar desse ser humano? Pequena, é bem pequena a probabilidade, porque exigência é ouvida. Lembra que a gente fala? Exigência desconecta, porque quem ouve uma exigência sente sua autonomia ameaçada. Opa, não posso escolher nem que hora que eu vou responder o e-mail, tem que ser agora. Mas não, aí a raiva lá do Divertidamente, né, Dani, explodiu. Aí o raivinha lá Explodi na hora, falei, não vou falou, responder nem nem agora nem nunca. agora, nem nunca. E é por quê? Exatamente, feriu a autonomia. E é porque, ó, aí a Dani comentou uma coisa que eu acho que vale a pena, Dani, que é o estado pré-raiva, porque tem um autor americano, é um psicólogo, que ele é pesquisador em raiva. O assunto dele, a linha de pesquisa dele é raiva. E ele fala exatamente desse estado pré-raiva. Então ele fala que para aparecer raiva, tem que haver, primeiro, o estímulo, o gatilho, que é o que a gente está falando. Aí sim, o comentário de alguém, um comportamento, alguma coisa. Existe um estímulo, sim, que desencadeia. Mas existe também uma coisa chamada estado pré-raiva, que no caso da Dani foi o cansaço, mas às vezes a fome. E a gente percebe isso muito nitidamente nas crianças, nos bebês, nas crianças mais novinhas. Quando estão muito cansadas, às vezes uma coisinha mínima faz a criança dar aquele show, se jogar no chão, ou né, uma crise de choro muito intensa. Então, isso é o chamado de estado pré-raiva, né? Então, tem o estímulo, tem o estado pré-raiva, que às vezes a gente tem, né, que pode, como a gente fala, amplificar essa manifestação de raiva. É, Só que entre isso aqui, que é o estímulo, e a raiva, existe uma coisa no meio que o Rosenberg também fala. Que o Rosenberg fala, existe entre o estímulo e a raiva, existe um pensamento. E esse pensamento é meu. Eu faço um julgamento sobre o que a pessoa fez ou falou, sobre a situação. E é isso que me dá raiva.
não é exatamente o que a pessoa fez ou falou. E o Ryan Martin, que é esse psicólogo americano, ele chama de avaliação. Mas tudo bem, é exatamente a mesma É a coisa. mesma Então coisa, ele né? fala, entre alguma coisa que acontece e a minha raiva, existe uma coisa aqui chamada a minha avaliação, o meu julgamento, o meu pensamento sobre a raiva. E é aqui que a gente quer ficar e fazer esse exercício para a gente aprender a lidar melhor com as nossas raivas. A Cristiane está falando como seria a resposta ao e-mail. Primeiro eu tinha que ter pensado 2 minutos, porque ela perguntou como seria a resposta com comunicação não violenta. E lembra, a gente tem treinado lá nos nossos grupos de prática a frase empática, né? A frase como que você falaria melhor. E aí eu teria que dizer meu sentimento, a minha necessidade. Então talvez eu devesse começar, olha, eu estou muito cansada. Então, expondo, eu estou muito. Porque eu não queria responder o e-mail porque eu achava que ele era desnecessário, né? Então, eu poderia dizendo, eu estou muito cansada, né? Porque eu estou falando do meu sentimento ou da necessidade não atendida, que é de descansar, né? Eu estou muito cansada agora e não vou responder esse e-mail porque eu acho desnecessário todas as informações que você está me pedindo lá. Então, eu acho que talvez teria sido, a Renata pode me corrigir se estiver errado, mas assim, teria sido, eu não teria agredido, né? Na verdade, não teria respondido daquele jeito se eu simplesmente tivesse dito o motivo pelo qual eu não ia responder, que não era necessário, porque tinha 2 motivos. Porque eu considerava não necessário e porque eu estava muito cansada. Então, era uma tarefa mais para eu fazer. Então, eu acho que talvez só isso. Seria simples, não precisava elaborar muito a frase, né? Simplesmente não vou responder agora porque não acho necessário e eu estou muito cansada. Ponto. Ele ia entender e acabou. E, na verdade, não foi, não deu maiores problemas, tá, gente? Ele percebeu que tinha alguma coisa estranha comigo e fez o que precisava ser feito sem a minha manifestação. Mas eu queria dar outro exemplo da pré-raiva aqui, Rê, que a gente viu lá no TED, que é sobre a direção. Quando a gente está dirigindo, a gente consegue perceber esse sentimento de raiva muito fácil, né? Se você está dirigindo, prestando atenção em tudo, de repente entra uma moto ou algum carro menor muito na sua frente, você tem que frear. A gente tem uma sensação, né, até ali de medo, misturado com... Primeiro é medo, susto, mas em seguida vem uma raiva por causa da situação que aquela pessoa te colocou e tal, né? E essa raiva pode ser muitas vezes exacerbada quando você está num estado de pré-raiva. Então, vamos imaginar 2 situações aqui. Quando você, por exemplo, está com uma pessoa andando muito devagar na sua frente, às vezes você está ficando irritado, está te dando uma raiva, mas você está voltando para casa tranquilo, não tem horário marcado, então tá tudo bem. Você se irrita um pouco, mas aquilo passa. Agora, se você está indo, por exemplo, eu, no meu caso, vou dar uma aula, tem um horário para chegar, meus alunos estão lá me esperando, eu tenho que bater o ponto, tenho lá, colocar o dedinho para registrar o ponto. Então, eu tenho um compromisso, né, para cumprir. Eu saí na hora que eu achava adequada de casa, mas essa pessoa está devagar, aí eu vou começar a colocar nela essa minha ansiedade de chegar no momento certo, a minha necessidade de pontualidade. E aí vou começar a xingar o motorista do carro da frente, né, internamente ali dentro do meu carro. Às vezes até ultrapasso ele e falo, beleza, lá, dá um grito lá e continua. E a pessoa estava lá na velocidade dela, quem está ansiosa com o horário para bater o ponto sou eu. Então, esse estado de pré-raiva é isso. Dependendo da sua situação ali naquele momento, né? Se eu estou ansiosa, aquele momento vai me gerar uma raiva, um sentimento, uma energia diferente de quando eu não estou nesse estado. Então, o que a gente tem que aprender com a raiva? Nos momentos em que a gente tiver esses momentos assim, de mais raiva, de um acesso mesmo, um surto, esse é o momento de parar e olhar e entender o que estava antes. Qual era o seu momento pré-raiva? Porque é assim que a raiva pode ensinar pra gente perceber, é conhecimento, é se olhar e ver o que é que provocou essa reação. Como eu poderia ter reagido de maneira diferente, né? Porque talvez esse sentimento com raiva de maneira desequilibrada, né, sem prestar atenção no que está acontecendo,
é que vai te gerar consequências. E ele não deu tempo de fazer um pouco esse pensamento de uma maneira mais racional, porque como a Renata está dizendo, entre o que provocou, né, o estímulo e a sua reação, existe um momento de pensamento, de analisar. Então, você teve um momento de, internamente ali dentro do carro, falar, gente, eu vou chegar atrasada, não vou bater o ponto, vou ter desconto no meu salário, porque essa criatura da frente não anda. Então, você pensou isso tudo para gerar a raiva dessa outra pessoa. Deixa eu falar aqui. Hoje está passando super rápido, falta 20 para 6 já. Mas é o seguinte, só para dar o exemplo, a Cris comentou que você falou, ixi, eu não acho necessário. E realmente, essa resposta, quando você fala assim, eu não vou responder porque eu não acho necessário, é um discordo. É o concordo e discordo. E quando eu discordo, concordo, aí assim, aí às Tá vezes dando também. motivo para briga mesmo, né? Não, aí foi a sua vez de falar uma coisa que ele não queria ouvir, entendeu? Então, assim, acabou sendo uma troca. Primeira, aí eu só quero aproveitar esse gancho para falar uma coisa que o Rosenberg fala, quando a gente sente raiva, é pra gente. Ele falou que por muitas vezes ele andou com isso e ele ensinava para os alunos, para as pessoas com quem ele trabalhava, a carregar um cartãozinho no bolso, na carteira, escrito não tenha pressa. Porque na raiva. Se vem aquela raiva, esse não tenha pressa, é assim. Você não precisa ter pressa para responder a essa provocação, ou a esse estímulo, ou a esse gatilho. Então, esse não tenha pressa, ele até cita um exemplo. Ó, quem apareceu, Ana Raia, Zé Trovão, faz tempo que ela não fala. Esse não tenha pressa significa. Ele até cita um exemplo que foi engraçado, que um dos participantes lá dos cursos, dos seminários dele, andou por muito tempo com esse não tenha pressa na carteira e ele usava várias vezes, em casa, com os filhos, com a esposa. Quando acontecia alguma coisa, ele pegava o cartãozinho dele e ele falava assim, nossa, o povo deve te achar esquisito, né? Que você para tudo e fica olhando pro cartão, não tenha pressa. Aí ele falou que depois de muito tempo ele já não usava mais o cartão porque ele conseguia se afastar um pouquinho, né, da cena para não ter manifestações raivosas ou não fazer o que não queria, enfim. Até que o filho dele, uma vez, numa discussão lá, o filho dele falou, pai, pega seu cartão. O filho dele mesmo falou, pega lá o cartãozinho, pai. Tipo, vai pensar um pouquinho. Então, a primeira coisa aqui é não tenha pressa. Vai pro cantinho do pensamento. Mas eu lembrei do negócio aqui. Gente, quem nunca respondeu um WhatsApp, em tempo de WhatsApp, quem nunca respondeu imediatamente uma mensagem que te deu um estímulo ali, uma raiva, você ficou nervoso, você respondeu, depois de 3 segundos você pensou, não devia ter respondido mais. Agora tem jeito de apagar, mas apagar a mensagem sempre gera uma situação meio chata também. Quem nunca fez isso, né? Então, assim, esse. Se você analisasse, eu admiro, até hoje eu acho que eu consigo administrar isso um pouco melhor. Consigo não responder imediatamente. Mas eu admiro as pessoas que pegam a mensagem assim, não olham, ou olham muito tempo depois, e fala, agora mesmo eu respondo. Eu acho que é porque eu tenho uma necessidade muito grande, né? Aquela coisa de dificuldade de dizer não, eu tenho necessidade de conexão, de atender as pessoas. Então eu tenho a sensação que aquela pessoa está esperando a minha resposta, né? Então aí eu tenho dificuldade de responder. A dica prática aqui é desativa aquelas notificações de WhatsApp, pelo amor de Deus, gente. Eu desativei há muito tempo. A pessoa não tem que saber se você já leu ou se você não leu a mensagem. Você lê a hora que você quiser e responde a hora que você quiser. Não tem que responder imediatamente. Então, desativa aquele negócio. Falar oi para Vanessa é Girlene, Gislaine, é uma coisa assim o nome da Ana Raiz Trovão. Eu não lembro o nome dela. Minha memória... A Marilene chegou e também a Edna. Beijo, Edna. Então, nós temos 15 minutos e tem muita coisa para falar ainda. Ó. O que eu quero falar é assim, qual que é a orientação para a gente lidar com a raiva praticando comunicação não violenta, a partir da comunicação não violenta. Girlene, tá vendo? Eu não estava muito longe, não. Então, um beijo para Girlene, para Vanessa, lá de Cuiabá, gente. Então, olha só, são 4 passos para a gente lidar com a raiva. A primeira coisa é você realmente entender o que é o estímulo, como a Dani falou, qual é o gatilho. E esse gatilho pode ter sido o comportamento de alguém, a fala de alguém. Mas essa observação sem julgamento no sentido de conseguir realmente filtrar o que foi falado, o que foi feito, né? Aquela coisa que a gente fala, olha de fora da cena como um jornalista para você realmente identificar qual é o gatilho. Toda vez que aquela pessoa
fala naquele tom comigo, ou toda vez. Vamos dar um exemplo prático aí, Dani, que faz a gente ficar com raiva. É, Algumas pessoas, assim, por exemplo, é bem comum, às vezes, num barulho. Por exemplo, tem gente que tem pouca tolerância ao barulho. Então, não você chega num ambiente que o som tá alto, e aí você fica irritado porque o som tá alto, mas de repente o som do seu vizinho, por exemplo, né? É uma pessoa que gosta de ouvir música alta. Então, você percebe que aquilo é uma coisa que te irrita, e aí você fica com raiva do vizinho, porque você não tem direito de descansar, porque ele está invadindo a sua liberdade. Então, são coisas assim que você percebe que sempre está disparando o seu gatilho e você sempre fica nervoso com aquela situação. E aí, como é que isso, resolve isso? isso. Segundo passo, que é extremamente importante. Lembra que nós falamos, dá um oi para a Tina, chegou aí agora. Oi, Tina, do nosso grupo de prática. Então, assim, lembra que a gente falou, entre o estímulo ou gatilho e a raiva, existe uma coisa no meio, que é o nosso pensamento, ou a nossa avaliação da cena. Às vezes isso é tão rápido que a gente não percebe. Mas vamos fazer esse exercício agora do segundo passo. Lembra da última vez aí que você ficou com raiva? Lembra da cena? Hoje eu estava aqui fazendo esse exercício e tentando lembrar exatamente. Lembra da cena e tente se lembrar de quais pensamentos, o que você conta para você mesmo. Deixa eu só olhar a frase aqui que o Marshall Rosenberg fala assim, ó. Estou com raiva porque eu estou dizendo a mim mesmo que tracinho. Então, eu sinto raiva porque qual é o pensamento, quais as avaliações, o que eu estou pensando ali daquela situação. Então, esse é o segundo passo, é identificar o que acontece aqui dentro quando aquela situação ocorre. Quando aquele... Vou continuar aqui com o meu exemplo. Então, meu vizinho todo dia coloca música alta, isso me irrita, porque eu tenho necessidade de silêncio. Então, o que está acontecendo para disparar é porque eu sinto que eu não estou tendo o meu direito de silêncio preservado. Olha como é de novo uma sensação de injustiça, né? É um pouco aquela coisa pobre de mim, não posso ficar no silêncio que eu gosto. Calma que nós vamos chegar lá. Então, você falou o quê? Que você quer os seus... Como que é a frase do Rosenberg? Fala aí para eu completar ela. Eu sinto raiva porque... Porque não tenho o meu direito de silêncio, de paz preservada. Aí você já está indo lá para a necessidade. Eu estou dizendo... Eu sinto raiva porque eu estou dizendo... Eu sou uma aluna muito aplicada, eu já estou no próximo exercício. Você está no próximo passo. Tá, estou dizendo a mim mesmo que... Então, eu sinto raiva porque estou dizendo a mim mesmo que... Que eu não gosto do barulho, que o barulho me irrita. Tá. Então, isso é a história que você se conta. E aí, a partir dessa aí, vem o terceiro passo, que é identificar a necessidade não atendida. E você já falou essa. Que é o barulho me irrita porque minha necessidade de paz, de silêncio, está sendo perturbada. Paz, descanso... E você falou aí de justiça, no caso, poxa, você achou que injusto também. Poxa, hoje é domingo, eu tô descansando, eu queria ter, né? Eu queria ter direito. Porque aí eu já fui lá pro sentimento, né? O fato de ter a minha paz rompida, o silêncio quebrado, gerou um sentimento de injustiça, como se fosse eu não tenho. Mas justiça é necessidade, né? Você falou da necessidade de justiça também. Além da paz e do descanso, você falou da necessidade de justiça, tá? O que a Paty falou aí? Quando foram fazer jardinagem ou quando as crianças do condomínio brincaram na frente da minha casa. Entendi. Tá, então, jardinagem... A Verônica falou na hora da raiva, eu tenho que colocar tudo para fora, senão é capaz de me dar um ataque cardíaco. E a Cristiane também, que se cobram ela, também tem uma reação. É isso, Cris? Que você escreveu uma ação minha. Então, não entendi muito bem quando te cobram, se essa é uma reação. Mas, enfim, da Verônica aí, que ela comentou que precisa colocar para fora. É porque o que está acontecendo no seu organismo é essa necessidade de se defender, de romper aquele obstáculo, né? Então, essa coisa de, às vezes, que as pessoas às vezes falam alto, faz um xingamento, né? Essa explosão
que eu venho falando aqui nessa nossa conversa. É justamente, são reações mesmo do seu organismo, porque se acelera lá o seu coração, você fica suando, você fica com ódio tremendo, aí você quer explodir de alguma maneira, tirar aquilo. Então, é uma reação, É como a gente comentou primitivo. aqui, é o seu É protesto, é a primitivo. maneira como você tem É. de protestar. É algo que a gente traz lá dos nossos ancestrais, que permitiu que a gente sobrevivesse. E esse instinto de esmurrar, né, aquela coisa que vem, é porque a raiva ela nos motiva a agir mesmo. E aí você falou, se eu não puser para fora, eu vou ter um negócio. Isso é um instinto de sobrevivência mesmo, de lutar, tá? Mas o que a gente quer falar aqui e ficar assim, salientar bem, é que a gente aprender a ter muita clareza de, por mais que a gente ache que o outro, a outra ou a situação que irrita a gente, é a gente ter essa clareza que entre o estímulo e a raiva existe um pensamento. E é esse pensamento que a gente quer tomar consciência dele, sabe? Porque é muito interessante, porque quando você toma consciência desse pensamento, que história que eu tô contando para mim que tá fazendo eu sentir essa raiva, aí você vai enxergar outros sentimentos de tristeza, de impotência, de medo. Isso você vai conseguir enxergar suas necessidades, que é o terceiro passo, é a gente olhar para as necessidades. A gente sempre fala na CNV que a gente foca muito nas necessidades humanas, universais, porque quando a gente tem necessidades não atendidas, e aí a Dani falou de justiça, vocês falaram aí de descanso, de paz, né? No caso de barulho, quando incomoda, necessidade de valorização. A Cris aí falou sobre pressão, ela fica muito com raiva quando alguém cobra dela. Talvez seja a necessidade dela de confiança, de que as pessoas confiem que ela vai fazer a tarefa, executar a tarefa. Então não precisa me cobrar porque eu vou entregar o que eu disse que eu ia entregar. Talvez seja essa necessidade de que confie mais nela, entende? Enfim, o terceiro passo, então, é a gente olhar para essas necessidades. Quando a pessoa, o Rosenberg, ele trabalhou com muito presidiário, com assassinos, e ele fala que quando ele consegue fazer a pessoa olhar... Ah, quem chegou, mamãe? Oi, filha, eu tô de plantão, e ela foi da casa do pai para casa da avó. Oi, Malu! Manda oi para todo mundo, Malu. Ei, pronto, agora a mamãe vai continuar. Obrigada. Então, a raiva desaparece, gente. A mágica que eu queria contar aqui é essa. Viu? Quem foi que falou aí que se não puser essa raiva para fora, ela vai ter um ataque, ela tem que... Então, foi assim, a Verônica, mas a Regiane e mais uma pessoa falaram também que choram. Que muitas vezes choram quando tem raiva. Mas é isso, né? Essa necessidade realmente de colocar para fora. Isso. Então, assim, primeiro, a gente... É bastante primitivo, é natural a gente sentir raiva e ela é boa pra gente, mas vamos encarar a raiva daqui pra frente como um alerta. Sabe aquela luz do carro, do painel que acende quando tá algum problema? Ou tá sem gasolina, ou tá sem óleo no motor, ou o freio de mão tá ligado, tá acionado. Então vamos encarar a nossa raiva como um alerta, como um sinal para que alguma coisa fala, opa, essa raiva, eu tô enfurecida. Então, respira fundo, não tenha pressa, ou entende que a pessoa ou o comentário da pessoa não é a causa da sua raiva. Ela pode ser o gatilho, pode ser o que desencadeou, mas não é a causa. A causa da sua raiva é a história que você conta para você com aquele episódio, né? E a partir daí procurar quais as suas necessidades, o que você precisa naquele momento que não está sendo atendido e que faz você sentir o que você sente. Então, esse aqui é o olhar que a gente vai dar para a raiva. Ela é legítima, ela é justa, ela nos defende principalmente de injustiça, a Dani comentou aí. Imagina, gente, a raiva das mulheres, a gente já participou de retiros para mulheres, né, Dani? E a raiva, quando ela se manifesta, a raiva dos abusos sexuais, dos abusos morais que as mulheres sofrem,
e sofreram nos últimos séculos. A mulher, ela traz a raiva é muito legítima na mulher. E a gente tem que levar a sério essa raiva, olhar para a quantidade de necessidades nossas não atendidas ainda hoje, e para a gente dar voz para isso de uma maneira que não precisa ser gritando, xingando, enlouquecendo, muito menos esmurrando as coisas e as pessoas, mas de uma maneira consciente do que é que a gente precisa, para que a gente tenha voz. A gente tem que dar voz para essa raiva, mas de uma maneira... Tem uma pessoa aí, tá aqui o nome da internet dela aí, do Instagram, chama Uma Mãe Indesistível. Porque na hora que a gente é mãe, tem hora que dá vontade de desistir mesmo. Mas a gente é indesistível. E ela perguntou como controlar esse instinto, né? Então é um pouco isso que você está falando. Na verdade, a primeira coisa, se você quiser colocar aí seu nome, se você tiver aí ainda, a primeira coisa é entender que isso não é um instinto que vai sair naturalmente e que por isso seria incontrolável, né? A gente tem sim uma reação instintiva imediatamente por causa dessa situação de querer se defender, mas é entender que essa é uma emoção e como todas as nossas outras emoções, a gente pode sim controlar, a gente pode se educar para melhorar isso, né? Então, e aí é tudo isso que a Renata acabou de falar. Como assim se educar? Olhar qual é o gatilho, o que é que está despertando. A primeira coisa, não tenha pressa. É que às vezes a reação é tão imediata que é difícil até de lembrar do não tenha pressa. Eu sei que eu tenho, né? O meu comportamento muitas vezes já melhorou, mas ainda tem alguns impulsos e é muito rápido às vezes, não dá tempo. Mas não tenha pressa. E quando você olha o que está por trás da raiva, que é aquela máscarazinha, que é o iceberg, e você consegue entrar em contato com isso, a raiva desaparece instantaneamente, porque você vai ver que você sente raiva porque você está triste, porque você está frustrada, porque você está se sentindo impotente, porque você está ansioso, porque você está cansado. São outros sentimentos, e esses outros sentimentos faz assim, ó. E não tem aquela coisa da raiva, não tem aquela necessidade de ação. É diferente. Aí quando você conecta com esses outros sentimentos, aí você se pergunta sobre as suas necessidades. E o quarto passo é você fazer o pedido. Então são os passos, na verdade, da CNV, só que a gente vai olhar para a raiva do mesmo jeito. E a gente pode expressar isso. A Cris falou que ela é ótima aluna também, porque ela colocou aqui, né? Perguntou como que faz para controlar o instinto e ela colocou o cartão, lembra do cartão? É isso mesmo, parabéns, Cris. Eu pensei até em tatuar aqui, não tenha pressa, só que eu não vou tatuar, não. Tem uma tatuagem até legal, não tenha pressa, né? Nós temos só mais 1 minuto, hoje passou rápido e eu tinha mais coisas para falar, mas vamos lá. Bom, então só para concluir, né, e a gente de novo quer agradecer sempre quem está aqui junto com a gente todos os domingos. A nossa intenção é agora falar no domingo sobre sentimentos, sobre alguns dos principais sentimentos que a gente tem, emoções, acho que é melhor traduzindo, nós vamos falar sobre as nossas emoções e o que desperta, o que faz elas acontecerem. E é isso, queria de novo dizer sobre a minha emoção e a minha felicidade de estar aqui todo domingo com vocês e que na próxima domingo aqui a gente está de volta. A Rê está lá no hospital, ainda bem que nenhum paciente chamou, a gente estava com esse medo. Deu certo. Gente, um beijo, prazer ter vocês aqui todo domingo e até a próxima, até domingo que vem. Um beijo. Beijo, até lá, tchau, tchau.